Olá, amigos do canal Noutras Palavras. Bem-vindos a mais um quadro na lata. Nesse quadro, o objetivo será tratar de temas importantes à formação humana de forma direta e objetiva. E, para tanto, nós convidamos profissionais de diversas áreas para dialogar e refletir conosco sobre as facetas da educação, da cultura, sempre na perspectiva da formação humana. Hoje, nós temos duas convidadas muito especiais. Estamos aqui com as atrizes e humoristas brasileiras Agnes Uliane e Grace Gianoucas, consagradas pelo sucesso da história da comédia Na Terça Insana, que já agradecemos de antemão a presença delas no quadro Na Lata. Muito bem-vindas, Grace, muito bem-vinda, Agnes. O canal é nosso. Obrigada, Margarida. É um prazer estar conversando com você. E aí, Agnes, seja bem-vinda também. Muito obrigada, agradeço imensamente por poder conversar com você e com todo o pessoal do Na Lata. Exato. Noutras palavras, né? Isso. Noutras palavras. Isso aí, Noutras Palavras, tem vários quadros e um deles é o Na Lata. Isso. E para iniciar a nossa conversa, meninas, eu gostaria de pedir para vocês apresentarem um pouquinho, né, para que vocês contassem, né, como e quando vocês se perceberam artistas. Só para a gente contar um pouco aí para os nossos participantes, para as pessoas que nos acompanham, quem são vocês e como é que vocês se descobriram artistas? Pode começar, Agnes. Então, eu vou começar. Desde criança, eu eu assistia a televisão e brincava de fazer as comédias de televisão. Eu seguia muito a Família Trapo, né, que era feita pelo Ronald Golias. Eu imitava, fazia tudo que o Golias fazia. Eu adorava os programas. E mesmo na escola, eu sempre, desde pequena, a gente fazia cenas. Eu fazia com os meus amigos no prédio ou então na escola, sempre fazia. Então, quando eu estava no colegial, mesmo fazendo muito teatro na escola, eu fui para um grupo de teatro que já era da universidade, que um ano depois eu fui para essa escola. Eu fui para a História da USP, que era exatamente o lugar que eu fazia o teatro. Eu era do grupo de teatro da História, um ano antes. Aí entrei e continuei, fui para o teatro da UEE. Naquela época a gente estava reconstruindo a Uni, dali eu já fui para um teatro independente, que é Galo de Briga. Quer dizer, a minha relação com o teatro sempre foi uma relação de amor, de dizer com alegria as coisas que eu queria dizer, mas também de briga. Era um teatro de briga, um teatro que pudesse falar e dizer coisas necessárias. Que bacana, Agnes. Quer dizer que a infância é um território, um terreno muito bom para lançar artistas, né? Vamos incentivar as crianças. Com Parabéns. certeza, com certeza. Bom, Grace? Eu sempre tive... minha casa era todo mundo muito... Um tocava piano, pintava, sempre fui muito incentivada pela minha mãe a essas coisas, a todas as faces da arte, né? E como uma coisa de formação, e balé e tal. E eu era bandeirante, eu queria fazer coisas nas bandeirantes, então fazia uns teatrinhos, na escola também, umas coisinhas, mas, na verdade, eu queria ser antropóloga. Eu queria ser antropóloga, queria trabalhar com comunidades indígenas, queria trabalhar com quilombolas, enfim, queria fazer antropologia, porque meu sonho sempre foi poder lutar pela preservação e pela pureza da cultura dos povos originários e tudo mais. E aí eu fui fazer vestibular para sociologia, para me especializar em antropologia, acabei botando em segunda opção teatro, e acabei passando para a segunda opção, e ali eu encontrei um lugar onde eu pudesse
escrever, botar as minhas opiniões, onde eu estaria atingindo pessoas, colocando as minhas ideias, cutucando a sociedade, incentivando o questionamento. Eu sempre fui das filosofias, né, poliana, né, aquela que acredita ainda que uma boa conversa pode iluminar as mentes, né? Pelo menos pode fazer com que as pessoas comecem a ter sua própria opinião e vão buscar conhecimento. Eu vivo essa ilusão, né? Então assim, o teatro acabou sendo para mim um veículo, principalmente na pós-adolescência, de expressão. E ali eu me encontrei e ali eu fiquei. E hoje em dia eu posso levar adiante, graças a Deus, os povos originários não precisam mais de mim. Eles têm seus próprios advogados, seus próprios representantes, né? Ninguém não precisa desse maternalismo, né? Então assim, eu posso levar adiante o que eles já falam, né? Eu posso ampliar a voz deles, né? Isso aqui é importante nesse momento para mim, assim, não só dos povos originários, mas acho que de toda uma sociedade que está oprimida. E eu acho que o nosso trabalho, principalmente dentro da Terça Insana, né, Agnes, e sempre como atrizes, e sempre que a gente cria, que a gente não está só como atriz, mas estamos como autoras, o nosso trabalho sempre foi no sentido de questionar. Que bacana, Grace. E essa ideia, né, da antropologia entranhada em você, artista, né, que se tornou depois, faz com que o seu trabalho tenha mais significado, né, em todas as áreas, como você disse. E principalmente nesse momento, né, que nós precisamos gritar aos quatro cantos a defesa dos povos originários. E que bacana que você tem essa interlocução e essa vocação, né, de estar com os oprimidos do tempo presente. Sim. E engatando, Grace, nessa linha, né, de pensar a arte, né, você está completando 40 anos de carreira no palco, né, estreando o novo espetáculo Grace em Revista. E com essa estreia, você continua, né, na mesma linha, como uma profissional, né, do mundo artístico que leva, através da comédia, através da sua experiência de vida, não é, esse auxílio a repensar a realidade. Eu imagino que seja nessa direção. E aí eu peço para você, como é que é viver, né, da arte no tempo, né, presente, que ignora a cultura? Como que Grace em Revista pode dizer alguma coisa sobre isso? Olha, a gente está vivendo, né, um momento bem delicado, onde os artistas e a cultura em geral está sendo muito perseguida, né? Nós estamos tudo que leva a pensar, a questionar, a iluminar, a esclarecer, ou incentiva alguém a ter raciocínio pessoal próprio, opinião própria, está sendo atacado, né? Nesse momento de retrocesso que nós estamos vivendo. Então, assim, a minha função como artista, sem dúvida, sempre foi e sempre será, levar questionamentos. Tanto que eu começo o espetáculo falando sobre, claro, com muito bom humor, lógico, falando sobre o fundamentalismo, sobre essa divisão da sociedade, né? E aí eu vou dando dicas de como a pessoa precisa fazer, como ela precisa se comportar para estar nessa tendência, que é a tendência do momento, que é ser fundamentalista. Claro que eu vou usando o bom humor para cutucar, né? A Agnes assistiu, a Agnes pode falar. E, assim, todas as minhas personagens, e eu acho que aí a Agnes também, porque o nosso processo de criação é muito parecido, né? Mas tudo vem da dor. A gente usa a comédia, né? A comédia como uma ferramenta, é só uma ferramenta da nossa comunicação, porque a gente acredita que existem assuntos um pouco delicados, onde as pessoas talvez se retraíssem se a gente enfiasse o dedo na cara, falar lá, entendeu? Então, a comédia é sempre um azeitinho de oliva, uma coisa para os assuntos entrarem com mais... E a gente poder discutir, né, com mais tranquilidade. Então,
Grace em Revista, completamente. Eu acho que ele faz um panorama da minha carreira, que sempre foi do debate, dos pequenos pontapés, né? Aquele pontapé na canela que eu sempre dei desde criança, né? Então a gente fala da relação, começo falando da relação das pessoas inadequadas que não se encaixam nesse sistema opressor. Então eu vou entrando com essa... Como nós estamos loucos nesse momento, né? Todo mundo está indo no terapeuta, todo mundo está aí precisando tomar um remedinho, um ansiolítico, uma maracujina, que seja. Então, aí isso faz a cama para entrar as minhas personagens que são dependentes químicas, ou que são personagens que eu criei durante a carreira. Aí eu vou por uma outra faceta da minha carreira, que sempre foi dar voz aos oprimidos. Então, para essa faceta do meu trabalho, eu venho com 2 personagens femininas que eu sempre escrevi para as mulheres, né? Durante toda a minha carreira, eu sempre escrevi para as mulheres. E elas vêm falando da questão da tomada de posição, do lugar da mulher dentro da sociedade. E aí eu termino, eu vou caminhando para o final, para a nossa relação com Deus, né? Tudo que nós, como sociedade, consideramos como divino, e o quanto a gente usa essas figuras mitológicas de santos e Deus e o diabo para justificar as nossas falhas. E, claro, com muito bom humor, mas o roteiro é mais ou menos esse, com várias personagens. Eu faço 10 personagens. É isso. Que bacana, Grace. Eu fico imaginando, né, você contracenando com essas personagens nessa realidade caótica que estamos vivendo, né, principalmente quando você traz o tema do feminino, né, da defesa desse lugar tão importante e que nos foi roubado, né, pela história do patriarcado. E aí eu acho que vale a pena, né, a gente ver esse espetáculo e, por meio da comédia, fazer a reflexão. Porque, como você disse, pela comédia, né, pelo texto, não é, teatral, a gente consegue fazer, né, essa releitura da realidade com outras palavras, e aí também a leitura, a literatura, né, nos ajuda muito. E aí ainda fazendo um gancho, né, com a ação de vocês duas, Grace e Agnes, né, vocês apresentaram em Campinas recentemente a belíssima peça O L Perdido, né? Eu e minha família e amigos fomos numa sexta-feira, né, vê-las, e nós nos divertimos muito. E ao sair do teatro, a gente ficou repassando as cenas, vendo, né, e tratando cada cena que vocês produziram, fazendo as analogias com a realidade. Então, de fato, o teatro mexe com a gente e vocês conseguem, com certeza. E o filósofo alemão Nietzsche, ele tem uma frase que diz assim: a arte existe para que a realidade não nos destrua, não é? E aí eu queria que vocês duas dissessem que relação a gente pode fazer com esse pensamento de Nietzsche com a comédia O L Perdido, e você pode também, né, fazer aí com a Grace em estreia, que também trata de temáticas da realidade. Vocês podem fazer essa relação, por favor? Eu queria... A Agnes começa, por favor. Tá bom. Eu queria, só em cima do que a Grace falou, eu tive uma professora que dizia para mim, para os restantes, ela dizia: teatro é terapia, sim, só não é tratamento. E o que você precisa é tratamento. Que era tratamento médico e tal. Ela foi tal, maravilhosa. Miriam Muniz. E é verdade, quer dizer, o humor tem essa característica, porque você olha a realidade. Então, quando você foi comparando, falando, discutindo como isso se parece com fulano, beltrano, porque tudo que a gente escreve é a nossa observação da realidade, de como vivemos no dia a dia, como são nossos amigos, nossos familiares e nossos inimigos.
Então, tudo isso é inimigos no sentido de pessoas que lutam contra a realidade, né, mundial e que prejudicam as sociedades de maneira geral. Então, por isso que eu acho que o humor ele sempre nos coloca diante dessa mesma realidade, só que de uma maneira mais leve. Você não deixa de pensar, você não deixa de sair do teatro dizendo o que eu posso fazer, né? O que é que eu devo fazer? Então, para mim, por exemplo, essa sketch, essa peça que nós levamos a Campinas, ela começou como uma sketch. E uma sketch que a gente trouxe de coisas que a gente vivia, não tinha nada de diferente ali de qualquer outra família, né? As amigas. Brasileira, principalmente. Né? E daí, essa sketch, ela ia muito bem, né, na época da Terça Insana. Então, nós decidimos abrir e juntas nós escrevemos esse texto, né, aumentamos, tornamos aquilo uma peça e lidando com este momento que nós estamos vivendo. Agora, se não houvesse a arte, eu acho que todos, mesmo quem faz e quem assiste, nós estaríamos absolutamente perdidos. E não é à toa que o grande embate está sendo contra a cultura, né, do que nós estamos vivendo. Não é à toa. Porque quem quer continuar com o patriarcado, quem quer continuar com uma situação em que os trabalhadores só digam amém, quer exatamente que a cultura deixe de existir e que a arte deixe de refletir nos dois sentidos, né? De refletir enquanto espelho e fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo. Não é à toa que a gente está vivendo isso. Então, viver de teatro nesse sentido, ou viver da arte, é a única forma que nós encontramos, pelo menos nós, atores, encontramos de continuar observando e tentando dizer algo, podendo dizer algo, né? Sem nos sufocar. Eu acho que é isso que nos leva, nos faz continuar, mesmo no momento duríssimo que nós estamos vivendo, da cultura, de tudo, mas no nosso caso da cultura, que é quando você fala de retrocesso, já retrocedeu. Para ir para frente, nós precisamos de uns 10 anos. Né? Verdade. É isso. Eu queria acrescentar uma coisa. Essa frase que eu vou dizer agora é muito parecida com a do Nietzsche, mas eu ouvi da boca do Ferreira Goulart numa entrevista, que ele diz: a arte existe porque a vida não basta. E olha, se a gente não tiver um ponto de alívio, um lugar onde a gente, nem que seja na ficção, nem que seja na ilusão, a gente se sinta vingado, ou a gente se sinta justiçado, sabe? Não haveria alegria. A gente não teria vontade de levantar no dia seguinte e continuar vivendo, né? Porque existem momentos na história do mundo e momentos na nossa história pessoal em que as coisas são tão difíceis que a gente não tem vontade de levantar no dia seguinte para continuar, né? Vontade de nem estar ali. A gente vai perdendo, vai dando uma depressão coletiva. Aliás, eu acho que a gente está vivendo um momento onde está todo mundo meio deprimido. A gente sabe, não só por questões da pandemia, mas de injustiças assim, contra as minorias enormes que a gente tem vivido nos últimos tempos. Um horror que vai contra tudo o que nós, pessoas de bem, que temos um mínimo de uma educação humana, né? Vai contra tudo que a gente acredita, contra tudo que a gente foi educado e que até assim, a gente sabe que está numa sociedade judaico-cristã com muitas religiões, então sempre foi pregado bem, essa coisa, toda a filosofia de Jesus e tal. Então essa coisa vai tudo contra, né? Ao que nós entendemos como bondade dentro da religião, como ética. Então, como ter um alívio? Como ter um alívio? Então, a arte nos dá
pelo menos, uma ilusão de que as coisas... sabe, é um alívio para continuar vivendo. E o que é importante é como a gente está falando aqui, essa questão da reflexão, né, diante da realidade, e essas analogias que se fazem dentro da arte, eu acho que isso nos ajuda também a nos posicionarmos, nos ajuda como civilização a entender para onde a gente está caminhando e o que a gente quer escolher, porque as nossas escolhas de hoje, ou as nossas omissões de hoje, são fundamentais para o futuro da humanidade. O que a gente está vendo, por exemplo, acontecer hoje na Amazônia, e as pessoas não tomarem uma atitude, não importa se eu estou lá no Rio Grande do Sul, ou se eu estou lá no interior, lá na fronteira com o Uruguai, não importa. Isso tem a ver com o futuro de todos os nossos descendentes. Não é só uma questão do território indígena, é uma questão de saúde, é uma questão de sobrevida na Terra. Então, assim, a nossa omissão é de uma responsabilidade que pode ajudar a acabar com a nossa espécie no planeta. Que bacana, as duas respostas, né, de vocês, elas têm uma conexão muito importante, que é o valor da arte, né, para a comunidade. É a gente sair desse estado de isolamento e entrar já num estado coletivo, refletindo sobre a realidade. E a arte tem esse potencial, né, transformador, mesmo utilizando, né, de alegorias, de metáforas, de características, né, criadas. A arte, né, o teatro, ele vem e denuncia, e ao mesmo tempo ele anuncia, é preciso a mudança, né? E essa mudança, ela não se constrói no isolamento. Eu acho que a pandemia trouxe muito esse reflexo para o teatro e para os shows em geral, porque tira das pessoas a possibilidade de estar, né, no meio de coletivos e no meio dessa produção cultural tão importante que vocês trazem. E o Grace, em tudo que a gente lê sobre você, você traz como marca o trabalho coletivo, né? Então, qual a importância de expandir essa ideia de trabalho coletivo para outras áreas, né, outras atuações? Olha, eu vou te falar uma coisa, não há como essa ilusão que eu sou famoso, eu sou uma celebridade, o meu sucesso, é uma ilusão sem tamanho, porque ninguém se faz sozinho. Né? Junto comigo, ao meu lado, mesmo que a minha imagem apareça na frente, existe toda uma galera que trabalha comigo, ou que me ajudou a caminhar até aqui, que me estendeu a mão, que me deu ideias, que me deu ensinamentos, que me deu ferramentas, sabe? Então, assim, eu adoro o trabalho de grupo, por quê? Porque o trabalho de grupo amplia a coisa da diversidade, sabe? Nós somos uma sociedade diversa, com várias opiniões, cada pessoa tem um ponto de vista, cada pessoa observou o mundo de um lugar, e quando a gente junta esses conhecimentos e essas experiências, a gente ganha muito mais capacidade de sucesso, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem aquela história maravilhosa dos cegos e o elefante, que eram 7 cegos na Índia. Todos eles davam conselhos, eles eram sábios, davam conselhos, as pessoas vinham consultá-los, eram os 7 irmãos cegos. E as pessoas vinham consultá-los, eles davam conselhos sobre a vida, mas as pessoas perguntavam muito sobre elefantes, né? Porque na Índia criava-se muito elefante, e eles nunca tinham visto ou estado perto de um elefante. Então eles mandam vir um elefante, para que todos possam, pelo menos, tocar o elefante e entrar em contato com o elefante. Aí, o que vai na tromba, eles cercam o elefante, né, para tocá-lo. O que vai na tromba fala, o elefante é uma cobra, um pouco mais gordinha. O que vai na pata fala, o elefante é como um pilar, com uma base dura. Aí o que vai no rabinho fala, o elefante é como um chicote, que tem uns pelinhos na ponta. O elefante é como um leque, o que vai na orelha.
E só que nenhum, como eles estavam muito orgulhosos de si mesmos, muito arrogantes, cada um na sua opinião, achavam que cada um tinha certeza, eles não juntaram, né? Eles não juntaram a visão de todos para ter uma ideia do todo, que era o elefante. Então, assim, eles continuaram brigando e se separaram. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente deixa de ser cego quando nós conseguimos dar atenção e absorver a informação e o conhecimento que o nosso colega que está conosco pode trazer. Isso só melhora o mundo. A gente não nasceu sozinho, a sociedade, o homem é gregário. Né? Então, nós precisamos... O trabalho coletivo é fundamental. E mais, as diferenças são fundamentais no momento em que a gente não sabe para onde ir. É muito legal ter pessoas que pensam diferente de nós, que podem nos trazer outras aberturas de possibilidades. Que bacana mesmo, porque, Grace, cada um vê do lugar onde está, não é? E o conhecimento construído anteriormente dá a ele um foco diferente do foco do outro. Então, você tem razão, não dá para a gente pensar qualquer tipo de trabalho no isolamento. Nós nos construímos nesse coletivo, nesse grande coletivo, e tão importante, né? Cheio de diferenças, e as diferenças, né, nos ajudam a melhorar assim, aquilo que somos individualmente. Muito obrigada. Eu queria só acrescentar uma coisa. Eu estava lendo uma matéria a respeito justamente de algumas comunidades indígenas e tal, que a gente tem, em pequenas comunidades, né, indígenas, ou enfim, mais originárias e tal, a gente percebe que o conhecimento não é uma moeda de troca. O conhecimento é coletivo. O que eu descubro, eu te ofereço, para que tu também possa sobreviver. Então, o que eu sei, toda a comunidade sabe. Isso é a cultura daquele povo. Então, a partir do momento que a gente vem para grandes sociedades enormes, né, formadas por famílias que formam comunidades, várias comunidades, essa coisa que vai, né, o macro mundo, o conhecimento passa a ser produto de compra. Me dá isso que eu te dou aquilo. E tem um conhecimento básico, um conhecimento mínimo, que é preciso dividir. Por isso que eu sou tão a favor de que a gente, não só das escolas públicas, como também que a gente possa ter uma grade de curricular, né, que ofereça ferramentas reais para que as pessoas que estão ali naquela escola possam ter ferramentas para sobreviver coletivamente. Perfeito. E aí a gente pensa, né, o quanto que o conhecimento, o acesso ao conhecimento é importante nesse tempo em que vivemos, em que as escolas estão cada vez mais sucateadas, e a ideia de que o conhecimento, né, ele é essa mercadoria que você compra. Não, ele é algo que precisa ser expandido para todos. E Agnes, você tem expressado, né, em algumas entrevistas que o teatro é um jogo, né? E o que você tem a nos dizer sobre isso, que pode nos ajudar a viver, não é, no tempo presente? Né? Como que a gente usa esse jogo a nosso favor? Tem uma coisa que é muito interessante, porque o teatro em inglês, eles falam play, né? Quando você faz a peça, é uma play, né? E que também serve para jogo, porque o teatro não existe sem um ator, não existe sem o outro, como não existe sem a plateia. Então, é muito importante que as pessoas consigam se comunicar dentro da cena, quer dizer, e com o público. E é preciso ter essa comunicação e essa troca. Então, é claro que como num jogo, você vai dizer coisas de formas diferentes, com tons diferentes. Num jogo,
Muita gente pode achar que o jogador vai correr e vai atirar a bola ao gol. Não, ele passa para o outro porque ele está de olho, né? Ele está com o olho, ele já passa para o outro chutar. Então, o jogo é isso, é você estar o tempo todo levantando não só as questões, não só a bola, como também as jogadas que você precisa fazer para impedir que o outro jogador ultrapasse. Então, é esse espírito de comunidade, é esse espírito de união diante de um trabalho, né? O teatro em si, ele depende muito da resposta do público. Então, por isso que, às vezes, um trabalho é feito somente, como tem algumas peças, elas têm acontecido só por câmera, elas existem, elas acontecem porque existe um jogo entre os atores. Mas, mesmo assim, fica um pouco empobrecida quando você não tem a resposta, principalmente na comédia, quando você não tem a resposta desse jogo. Agora, eu acho que a gente precisa pensar que o teatro ele é um jogo no sentido de estarmos sempre em contato um com o outro e participando, dando, recebendo o que é necessário para levar o espetáculo até o final. E eu acho que essa é a ideia que a gente tem na vida, né? De dar e receber para poder distribuir e levar a vida adiante, né? Ninguém vive sozinho. E não impor o que a gente pensa. Quando você tem atores que não brincam, que não jogam, que tem isso de play, é jogo e é brincar também, né? Quando você não tem, fica um estranhamento. O público percebe quando um não está batendo a bola com o outro, né? Exatamente porque, se não acontece, não acontece para o público também. E isso é o mais importante. Não comunica, né, Agnes? Não comunica. Exato. E isso eu vou te falar uma coisa, completando o que a Agnes diz. Além de tu estar ali jogando para chegar num objetivo, tem uma coisa da atenção ao outro, ao humano do outro, ao estado do outro, à saúde do outro, ao estado de espírito do outro. E essas coisas só acontecem ao vivo. Tu pode ficar numa live, tu pode fazer o que for virtual, mas, entendeu? Se não tiver essa atenção humana, não é por um celular que o mundo vai acontecer. Ele acontece no olho e na pele, nas emoções, na troca de energia ao vivo. Então, a gente vive também um momento muito delicado, onde muitas das relações humanas que são importantes para a gente ler gestos, ler olhares, ler respirações, que é uma coisa que vai te dando aquele conhecimento da espécie humana, do comportamento da espécie humana, vai te tornando mais sábio a respeito do comportamento da nossa espécie. Isso não acontece no virtual. Então, eu acho que a gente está ficando... Nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não se torne uma população de inaptos sociais. Exato. Perfeito, eu concordo plenamente. Então, não é? E pensando nisso que vocês estão falando, a importância, não é, do teatro, a importância da arte nesse tempo que a gente vive de tão sombrio, tão sem perspectiva, né? De tanta tristeza, tanta fome, tanto abandono no ar. E aí o teatro é uma ação política, é uma ação que pode nos ajudar a refletir sobre esse tempo. E a arte, né, como possibilidade de salvação, né, para que a gente sobreviva a esse tempo e produza mais arte. E que o teatro, né, assim como o conhecimento, sejam acessíveis a todos. E meninas, eu já estou me encaminhando, né? Nós estamos nos encaminhando para o final, e eu queria fazer uma última provocação, não é, a vocês.
E já agradecendo, né, antecipadamente a alegria, né, de conversar com vocês e de possibilitar esse diálogo e que muitas pessoas possam ter acesso e levar adiante essa proposta linda que vocês trazem. Então eu quero fazer essa provocação. E aí vocês podem responder, né, na ordem que vocês acharem importante. O que vocês jogariam na lata do passado? O preconceito. Preconceito. A culpa. A culpa, bacana. Na lata do presente? A ignorância. A intolerância. Tolerância, ignorância, perfeito. Na lata do futuro? Esperança, talvez. Mas é na lata do futuro? Na lata é uma coisa boa ou é uma coisa ruim para o futuro? O que você gostaria de desejar para essa lata? Ah, tá. Se o futuro fosse uma lata, eu gostaria de conhecimento. Conhecimento verdadeiro e vasto para todos. Legal, meninas. E para terminar, o que vocês jogariam na lata do lixo? Esse governo. Esse governo, sua turma, os que vão ficar para o próximo, todos esses... os políticos que só estão cumprindo o papel e só estão defendendo os interesses do pessoal que financiou suas campanhas e que só vão para lá interessados em melhorar suas vidas pessoais e estão defecando para a população. Esses todos, sempre, eternamente na lata do lixo. A ponto da gente pensar, será que o Congresso, o Senado, a Presidência, a Câmara já não são uma lata de lixo? É uma boa interrogação, Grace. E você, Agnes? Na questão do governo, eu concordo com ela, quer dizer, esse governo tem que ir como um todo, mas o fato de muita gente acreditar nisso é porque eles estão conseguindo que algumas pessoas acreditem que o que eles estão dizendo é verdadeiro, né? Então, eu acho que eu jogaria o falso moralismo. Opa! Perfeito, perfeito. Existem muitos cegos, como a história que a Grace contou, né? Que só vê um pedacinho e não consegue ampliar o olhar. Então, bacana, o falso moralismo, né? E essa situação que estamos a viver, né? Que tanto tem detonado, né? A realidade nossa. Meninas, vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de indicar um livro que virou, para que o pessoal assistisse esse espetáculo, que foi construído a partir do livro, porque agora, como a Agnes falou de falso moralismo, eu me lembrei de uma coisa que todos nós precisamos entender, que é o papel da moral e o papel da transgressão. Então, eu quero indicar a todos que leiam o livro ou que assistam um espetáculo chamado A Alma Imoral. Com a Clarice Niski, é um maravilhoso. E o livro é do Newton Bonder. A ideia é, basicamente, o corpo, como faz parte de uma sociedade, ele detém o que é moral, o que é o convívio, o que é a moral. A alma, como está dentro da gente, a alma é imoral, é ela que transgride, é ela que se sente mal, é ela que não cabe mais naquele corpo. Então, é muito interessante porque esse livro e essa visão que vem de uma coisa super religiosa e vai se expandindo para a sociedade, né? Vem de princípios da religião judaica e tal, mas é bárbaro, é muito interessante para a gente entender o nosso presente, assim, e todos os tempos, e até entender pessoas e como algumas pessoas lançam mão desse moralismo que aí é falso para controlar
as almas que são imorais. Fica a dica. Muito obrigada, Grace. Você quer dizer alguma coisa, Agnes? Eu quero. Nesse próximo domingo, dia 3 de julho, e fica a dica para quem quiser fazer isso nos outros lugares, muitos artistas reunidos no Movimento Artigo 5º, muitos artistas vão estar no Parque Augusta, em São Paulo, e nós vamos fazer um movimento contra o racismo e contra a morte de indígenas, né? E de pessoas que defendem os indígenas. Então, vai ser uma ação muito, um piquenique, na verdade, que nós vamos fazer no Parque Augusta, e que nós vamos encerrar esse piquenique cantando a música que o Bruno cantava para as crianças indígenas, que é sobre um arara pai que sai para buscar alimentos para os seus filhotes. E essa música que ele cantava tem a ver com isso, por isso que é o cuidado com as crianças. E a gente está pretendendo cantar essa música no final, porque a gente achou que essa música ela é de um grande significado por causa da voz do Bruno, o que ele queria dizer, e da luta necessária, né, dos indígenas nesse momento. Então, quem quiser pode repetir esses piqueniques em todos os parques do país, porque essa é uma luta absolutamente necessária. Uma luta que precisa ser reforçada em todos os sentidos. Muito obrigada, meninas. As dicas que vocês trazem são extremamente importantes e necessárias, né? E eu quero agradecer muito, muito a vocês, né, por destinarem esse tempinho a esse nosso diálogo. Quero agradecer também ao Paulo Marcel, da Ventilador de Talentos, que possibilitou esse nosso encontro. Nosso produtor. Isso, produtor maravilhoso, atencioso. Muito obrigada, Paulo. Agradeço ao Felipe, que nos dirigiu aqui, e a todos que nos acompanham. E aí, moçada que nos acompanha, não se esqueçam de curtir nosso canal, de seguir a Grace, de seguir a Agnes, enfim, de valorizar o teatro. Grande abraço a todos e até nosso próximo Na Lata. Obrigada, meu amor. Tudo de bom? Viva nossas palavras. Viva! E, continuem valorizando aqueles que podem te dar novos conhecimentos e não deixe de frequentar a sociedade e a arte. Perfeito. Abraço, queridas. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.